Com a graça de Deus e pela grandeza da pátria, havendo um número legal de vereadores, declaro aberta a 20ª sessão ordinária no primeiro período legislativo de 2025, neste dia 15 de abril de 2025, às 14 horas e 15 minutos, no plenário da Câmara Municipal. Solicito ao vereador Emanuel Venzo para que proceda uma leitura de um trecho da Bíblia. Convido todos que fiquem em pé. Salmo 138. Foste vós que plamastes as entranhas de meu corpo, vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito por me haverdes feito de modo tão maravilhoso. Pelas vossas obras tão extraordinárias, conheceis até o fundo a minha alma. Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas. Cada uma de minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes que um só deles existisse. Palavras do Senhor. Em discussão, a ata da 19ª sessão ordinária de 2025. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Declaro aprovada por unanimidade a ata da 19ª sessão ordinária de 2025. Solicito ao senhor secretário Pedro Tufão Filho para que proceda a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Projeto de Lei 19 de 2025 do Poder Executivo autoriza o Executivo a delegar, por meio de parceria público-privada, os serviços de iluminação pública no município de Francisco Beltrão e da outras providências. Projeto de Lei 19 do Legislativo altera dispositivos da Lei Municipal número 2.152, de 93, do Código Tributário Municipal. Projeto de Lei 20 de 2025 do Legislativo altera a redação do inciso 1º do artigo 2 da Lei Municipal 2.873, de 19 de dezembro de 2001, que cria a taxa de serviço de limpeza de terrenos baldio ou imóveis abandonados e da outras providências. Moção de apoio 12, gabinete do vereador Emanuel Venzo. Moção de apoio ao projeto de lei número 5.064 de 2023, que concede anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro de 2023. Requerimento 183 de 2025, gabinete do vereador Fernando Misturini, requer abono de falta referente à minha ausência na sessão ordinária do dia 24 e 25 de março de 2025. Requerimento 184 de 2025, gabinete do vereador Pedro Tufão Filho, requer que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal e à Sanepar solicitando informações quanto à previsão de fechamento de buracos abertos na Rua Marília, no bairro Padre Eurico, em suas imediações, em decorrência da manutenção realizadas na rede de abastecimento de água. Requerimento 185 de 2025, gabinete da vereadora Maria de Fátima, requer, após o ouvido plenário, que seja enviado ao ofício ao Executivo Municipal solicitando informações sobre como está o processo e todas as informações pertinentes voltadas à regularização na Travessa Nigéria, localizada no bairro Jardim Seminário, onde residem 5 famílias que enfrentam problemas de infraestrutura há mais de 10 anos e que, conforme relatado pelos moradores, tiveram o aval para adentrar no local, mas não foi encerrado o processo de regularização, o que vem lhes causando inseguranças. Requerimento 186, gabinete do vereador Marcos Folador, requer que seja expedido ofício ao Executivo Municipal solicitando informações detalhadas sobre o andamento das obras de ampliação da estrutura física do CEMEI Delfo Fregonese. Diante disso, solicitamos esclarecimentos sobre os seguintes pontos: quais motivos da paralisação da obra, qual o prazo para a retomada da obra, qual o prazo estimado para a entrega da obra finalizada. Indicação 282/2025, gabinete do vereador Emanuel Venzo, indicar o Executivo Municipal, através de estudos do setor competente, que proceda à pavimentação asfáltica nas ruas Trentino, Pompeia, Olinda, Ouro Preto, Itaboraí e Rua Cantagalo, no bairro Jardim Itália. Indicação 283, gabinete do vereador Júlio Espada, indicar o Executivo Municipal, através do setor competente, realize estudos técnicos
e jurídicos visando a alienação, venda de imóveis urbanos pertencentes ao patrimônio do município, tais como terrenos ou áreas edificáveis, com o objetivo de angariar recursos financeiros a serem integralmente destinados à construção de moradias populares sociais em lotes ou áreas também pertencentes ao município. Indicação 284, gabinete do vereador Marcos Folador e gabinete da vereadora Mara Fornazari. Indicar o Executivo Municipal que seja realizada com a máxima urgência a perfuração de um poço artesiano na comunidade Assentamento Missões por meio de solução alternativa coletiva, SAC, de abastecimento de água, visando garantir o acesso à água potável para as famílias residentes no local. Indicação 285, gabinete do vereador Emanuel Venzo. Indicar, após o ouvido plenário, que seja enviado ofício ao Executivo Municipal para que, através do setor competente, para que proceda a instalação de uma faixa elevada na rua Davi Donadel, no bairro Cantelmo. Indicação 286, 2025, gabinete da vereadora Maria de Fátima. Indicar, após ouvido plenário, que seja enviado ofício ao Executivo Municipal para que o setor competente analise a necessidade de intervenção urgente na rua Indianápolis, no bairro Jardim Virgínia, devido a problemas de drenagem urbana que vem causando transtornos à população local. Foram identificados 3 pontos críticos na via, onde as bocas de lobo e tubulação de esgoto estão entupidas, apresentando diâmetro inadequado para escoamento ineficiente das águas pluviais. Em especial na residência número 145, a tubulação encontra-se completamente obstruída, resultando no acúmulo de enxurradas que acabam invadindo residência e estabelecimentos comerciais, incluindo um comércio de todos nas proximidades. Indicação 287, gabinete do vereador Rosenildo Borges, indicar ao Executivo Municipal, através do setor competente, que proceda à implantação de redutores de velocidade e construção de faixa elevada no decorrer da via da Avenida Guaratinguetá, no bairro Pinheirinho. Indicação 288, 2025, gabinete da vereadora Mara Fornazari, indicar ao Executivo Municipal para que proceda a melhorias urgentes em relação às condições estruturais do Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, Ivanir de Albuquerque, localizado no bairro Cristo Rei. A solicitação considera as seguintes demandas: instalação e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, cobertura do pátio, segurança do CEMEI. Indicação 289/2025, gabinete do vereador Emanuel Venzo, indicar ao Executivo Municipal, através de estudos do setor competente, que proceda à pavimentação asfáltica na linha Santa Bárbara. Indicação 290/2025, gabinete do vereador Silmar Galina, indicar, após ouvido plenário, que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal para que, por meio do setor competente, realize revisão na Lei 5.022, de 1º de setembro de 2023, com o objetivo de assegurar que suas disposições estejam alinhadas às reais necessidades da população local, dos investidores e de todos aqueles interessados em promover o desenvolvimento da região mencionada. Indicação 291/2025, gabinete do vereador Emanuel Venzo, indicar ao Executivo Municipal, através de estudos do setor competente, que proceda à pavimentação asfáltica nas ruas Otávio Félix Andreoli, Ângelo Luiz Vanzan, Dalci Cadore, no Lago das Torres. Indicação 292/2025, gabinete do vereador Emanuel Venzo, indicar ao Executivo Municipal, através de estudos do setor competente, que proceda à pavimentação asfáltica no loteamento Coabitran 2. Indicação 293, gabinete da vereadora Annelise Marques, indicar ao Poder Executivo para que promova a instalação de uma academia da terceira idade ATI no assentamento Missões. Indicação 294/2025, gabinete do vereador Valmir Dílio Tonello, indicar ao Executivo para que, através do setor competente, proceda à pavimentação asfáltica nas ruas Canifístula e Sete Copas, localizada no bairro Aeroporto. Indicação 295/2025, gabinete do vereador Fernando Misturini, indicar ao Executivo Municipal, por meio de estudos da Secretaria Municipal de Educação, ampliação dos valores e dos serviços contemplados no programa Mais Escola, com inclusão de novas categorias da manutenção e apoio, a saber, serviços de eletricista, encanador e desentupidor, entre outros considerados essenciais para o funcionamento adequado das unidades escolares. Ofício Gabinete 14/2025, do vereador policial Oberdan, Francisco Beltrão, 15 de abril, assunto:
convite para audiência pública com o objetivo de discutir temas relevantes à segurança pública do município de Francisco Beltrão. Excelentíssimos vereadores e vereadoras, cumprimentando cordialmente por meio deste, venho convidar vossas senhorias para participar da audiência pública a ser realizada no âmbito dessa Casa de Leis, com o objetivo de discutir temas relevantes à segurança pública do município de Francisco Beltrão. A audiência acontecerá no dia 23 de abril de 2025, quarta-feira, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão. A partir de especialistas, autoridades e comunidade em geral, é fundamental para o aprofundamento do debate e possível criação de uma Secretaria Municipal de Segurança, bem como a Guarda Civil Municipal, GCM. Na certeza de contar com sua presença, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, policial Oberdan Raul Sareta. Ofício Gabinete 21/2025, do vereador Marcos Folador. Assunto: convite à audiência pública com o objetivo de discutir amplamente o projeto de lei 9/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Excelentíssimos vereadores e vereadoras, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste convidar vossas senhorias para participarem da audiência pública a ser realizada no âmbito da Casa de Leis, com o objetivo de discutir amplamente o projeto de lei número 09/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a aquisição de vagas em creches privadas para educação infantil de 0 a 3 anos no município de Francisco Beltrão e da outras providências. A audiência acontecerá no dia 25 de abril de 2025, sexta-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Francisco Beltrão. A participação de representantes da sociedade civil, entidades da área da educação, autoridades e comunidade em geral é fundamental para o aprofundamento do debate e construção de políticas públicas eficazes voltadas à primeira infância. Na certeza de contar com sua presença, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Folador, vereador. Ofício 06, gabinete da vereadora Mara Fornazari Urbano. Senhor presidente, considerando as manifestações recebidas por meio da imprensa e diretamente por esta proponente, bem como as informações levadas junto às secretarias e órgão competente, venho por meio deste apresentar a emenda à indicação 216/2025, originalmente destinada à alteração da denominação da Rua Guaporé para a Rua Egídio Zanata. Com base na Lei Municipal 5.163/2024, que trata da implantação do Boulevard no novo Centro Cívico, proponho que seja mantida a atual denominação da Rua Guaporé, sendo atribuída a homenagem ao cidadão Egídio Zanata a nova área pública, com a designação da Praça Cívica Egídio Zanata. A medida preserva o objetivo inicial da sugestão, garantindo a justa homenagem ao mesmo tempo em que respeita a identidade linguística local e as manifestações da comunidade. Solicito, portanto, que além da tramitação regular desta emenda no Legislativo, o presente ofício seja também encaminhado ao Poder Executivo, para que sejam adotadas as providências administrativas e legais necessárias à formalização da nova denominação da área pública referida. Reitero, assim, meu compromisso com a preservação da memória local e a valorização dos espaços públicos da nossa cidade. Atenciosamente, Mara Fornazari Urbano, vereadora e procuradora das mulheres. Senhor presidente, seriam essas correspondências recebidas e expedidas. Determina o encaminhamento às comissões pertinentes do projeto de lei 19/2025, de autoria do Poder Executivo. Também determina o encaminhamento às comissões pertinentes dos projetos de lei 19 e 20 de 2025, de autoria do Poder Legislativo. Determina a inclusão na ordem do dia da próxima sessão a moção de apoio 12 de 2025, dos requerimentos 183, 184, 185 e 186 de 2025 e as indicações 282 a 295 de 2025 e a devida destinação das demais correspondências. Deixo o livro de inscrição à disposição dos vereadores que querem fazer uso da palavra em grande expediente. Não havendo oradores inscritos, anuncio a pauta dos trabalhos da presente sessão. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereadora Amara. Estava desligado o microfone? Senhor presidente,
Mesa diretora, vereadores e vereadoras. Uma moção manifesta uma posição política sobre determinado assunto. Ela não tem força de lei, ou seja, não cria uma obrigação jurídica nem altera a legislação. É essencialmente uma manifestação simbólica ou política de toda uma casa legislativa e, junto com ela, o município que representa. Eu venho falar sobre a moção de apelo número 11. Ela foi apresentada como um apoio ao projeto de decreto legislativo 3 de 25, apresentado por parlamentar do Partido Liberal do Rio de Janeiro, com o objetivo de sustar uma resolução emitida pelo CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa resolução foi aprovada nesse conselho por 15 votos contra 13. Foi cassada em primeira instância por juiz federal e teve autorizada a sua publicação em segunda instância. Essa moção de apelo que eu falo, apresentada a essa casa, apresenta apoio também ao projeto de lei, também de autoria de parlamentar do Partido Liberal do Rio de Janeiro, equiparando o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, inclusive nos casos atualmente permitidos em lei, como gravidez resultante de estupro, risco à vida da gestante e anencefalia. Dito isso, eu pergunto para vocês, vereadoras e vereadores de Francisco Beltrão, se vocês se consideram jurídica e até mesmo politicamente capazes de manifestar como voz de toda essa casa legislativa nessa evidente manobra que faz o vereador proponente. Ele apresenta uma moção de apelo para que toda a Casa Legislativa de Francisco Beltrão apoie projetos de lei de parlamentar do mesmo partido carioca. Estamos tratando de uma pauta extremamente delicada. Toda essa temática fala sobre violência sexual contra meninas, adolescentes e mulheres, e de como o Estado brasileiro deve agir diante dessas situações. Quando eu trouxer a vocês os dados, eu pretendo demonstrar por que é o Estado que tem que salvar essas meninas. O texto da moção parte de premissas distorcidas, carregadas de moralismo, ao afirmar, por exemplo, que há uma tentativa global de legalizar o aborto até o momento do parto, ou que a resolução do CONANDA obriga as meninas a abortar sem consentimento. Essas afirmações não são verdadeiras, fazem parte de uma manobra, são distorcidas, não baseada em dados técnicos. Permitam-me, então, como vereadora, como procuradora das mulheres, como advogada que no primeiro trabalho que fez foi defender meninas e meninos, crianças e adolescentes, vítimas de abuso sexual dessa comarca, dessa cidade de Francisco Beltrão, nos meus primeiros 2 anos como advogada, quando eu trabalhei no NEDIGE, que é o Núcleo de Defesa da Infância e da Adolescência aqui da UniOeste. Foi lá a primeira vez que eu vi os laudos. Foi lá a primeira vez que eu vi a comunicação, principalmente da Secretaria de Saúde, dos profissionais de saúde desse município, comunicando o que viam durante as consultas a essas crianças.
Além disso, eu quero apresentar alguns poucos dados para respeitar o tempo, a paciência dessa casa. Eles são baseados no RASEAN 2025, que é o Relatório Anual Socioeconômico, produzido e acompanhado por diversos órgãos do Estado brasileiro. Em 2022, 62.091 notificações de violência sexual ocorreram no Brasil. Mais de 45 mil dessas 62 mil envolveram vítimas com menos de 19 anos. O Brasil ocupa o 5º lugar no mundo em denúncias de abuso sexual infantil, em que pese se estimar os especialistas das áreas e conforme esse relatório que eu indiquei para vocês e que vocês podem baixar. Estima-se que apenas 10% dos casos são denunciados. A cada hora, 3 crianças são vítimas de violência sexual no Brasil. Em 71% dos casos, o agressor é um familiar próximo. Meninas de 10 a 14 são as mais afetadas. Quase a metade dos atendimentos dessa faixa etária no SUS são causas externas decorrentes de estupro. Esses dados nos mostram uma realidade brutal, é claro, mas mais do que isso, a família, o ninho de proteção falhou para meninas e crianças desses relatórios. Por isso que eu falo que é o Estado que precisa ter clareza de como vai proteger quem não é protegida. É contra esse tipo de sofrimento que a resolução se posiciona. Ela não obriga o aborto. Ela foi aprovada por 15 contra 13 votos. E eu trago isso novamente para a gente perceber aqui nessa casa o quanto da complexidade desse assunto. O DPL 3 de 2025 tenta revogar esse direito de proteção. É esse direito que o PL 1904 tenta criminalizar, tratando como homicídio o aborto legal, previsto para os casos de violência, de risco e de anencefalia. No caso de violência, é um direito previsto há mais de 80 anos pelo Brasil. Essa manifestação é para eu justificar como que eu voto nesse plenário hoje e para pedir para todas as vereadoras e vereadores que a moção não seja aprovada, não pelo que pensamos cada um sobre a temática, mas principalmente para que assinalemos que essa Casa de Lei trata de matéria que tem competência para legislar e para opinar. Que as moções dessa casa arrastam o nome da nossa cidade. E que se arrastem, que elas arrastem para proteção, para dignidade e para o cuidado das nossas crianças, meninas, mulheres e todas as pessoas sempre, inclusive para aquelas que a própria família fecha a porta e violenta. Muito obrigada. Não havendo mais oradores inscritos, anuncio a pauta dos trabalhos da presente sessão, que consta da seguinte ordem do dia. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 6/2025, de autoria do Poder Executivo. Segundo turno de discussão e votação do projeto de resolução 04/2025, de autoria da mesa diretora. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de resolução 5/2025, de autoria da mesa diretora. Moção de aplausos número 10/2025. Moção de apoio 11 de 2025. Requerimento 176 ao 182/2025 e indicações 268
a 281 de 2025. Em pauta, o projeto de lei 6/2025 do Poder Executivo, em segundo turno de discussão e votação. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira se manifestar, encerra a discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade em segundo turno de discussão e votação o projeto de lei 06/2025 do Poder Executivo. Em pauta, o projeto de resolução 04/2025 de autoria da mesa diretora. Em segundo turno de discussão e votação. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira se manifestar, encerra a discussão. Em votação o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade em segundo turno de discussão e votação o projeto de resolução 4 de 2025 de autoria da mesa diretora. Em pauta, o projeto de resolução 5 de 2025 de autoria da mesa diretora, em primeiro turno de discussão e votação. Solicito ao senhor secretário Pedro Tufão Filho que proceda à leitura do projeto. Projeto de resolução número 5 de 2025 regulamenta no âmbito do Poder Legislativo Municipal o disposto do artigo 95, inciso 2º da Lei 14.133 de 2021 para instituir o contrato verbal para aquisição de bens e serviços do pronto pagamento. O projeto de resolução recebeu uma emenda modificativa. Solicito ao senhor secretário Pedro Tufão Filho para que proceda a leitura da emenda. Emenda modificativa 01/2025 ao projeto de resolução 05/2025 do Legislativo, alterando o parágrafo único do caput do artigo 1º para vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Será considerado válido o contrato verbal com a Câmara Municipal de Vereadores Francisco Beltrão, Estado do Paraná, para aquisição de bens e serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$10 mil. Parágrafo único. O valor mencionado no caput será atualizará anualmente conforme variação de Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Em discussão a emenda. Não havendo quem queira se manifestar, encerra a discussão. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade em primeiro turno de discussão a emenda modificativa 01 de 2025. Em pauta o inteiro teor do projeto de resolução 05/2025. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira se manifestar, encerra a discussão. Em votação o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade em primeiro turno de discussão e votação o projeto de resolução 05/2025 de autoria da mesa diretora. Tendo em vista que a próxima matéria é de minha autoria, repasso a palavra à vice-presidente Aline. Em pauta, a moção de aplausos número 10 de 2025, de autoria do vereador Sidão. Em único turno de discussão e votação. Em discussão, a moção. Solicito a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Sidão. Senhores vereadores, senhora presidente, apresento essa moção de aplausos à Universidade Paranaense, Unipar, pela importante nota conquistada junto ao ENAD e ao CPC, que são provas, né, que avaliam a qualidade do ensino, dos cursos superiores e também a avaliação das graduações em si e formação dos estudantes. Destaco aqui a nota máxima que o curso de odontologia da Unipar tirou, tanto no ENAD quanto no CPC, também o curso de arquitetura, tirou nota 4 no ENAD, 5 no CPC, e os demais cursos, engenharia civil, farmácia, nutrição, estética, mostrando a força e a qualidade de ensino que a Unipar, campus de Francisco Beltrão, disponibiliza para os alunos, que a frequentam, alunos aqui do município de Francisco Beltrão e de todo o Sudoeste. Então, acredito que seja importante e válida essa moção de aplausos para essa entidade e solicito, assim, o voto dos senhores favoráveis a essa moção de aplausos. Seria isso, senhora presidente.
Ainda em discussão. Senhora presidente. Com a palavra, vereador Silmar. Senhora presidente, senhores vereadores, parabenizo o vereador Sidão pela proposição. Mostra que nós estamos muito bem servidos em termos educacionais. Por isso que é considerado o centro acadêmico do Sudoeste. Quando não temos um sucesso total de uma das universidades, o Unicep, o CESU, o Unioeste, o TFPR, a Unipar. Isso nos deixa muito felizes, porque com esses resultados, com essas notas, quem ganha com tudo isso é o município de Francisco Beltrão. Pois, em recente noticiário, inclusive, em rede nacional, nós ouvimos e lemos matérias que o MEC está vendo para fechar alguns cursos devido à qualidade de ensino. E aqui em Francisco Beltrão é um exemplo que nós temos de qualidade universitária. Essa instituição, a Unipar, que trouxe muito desenvolvimento para Francisco Beltrão, com qualidade de ensino e proporcionando que as pessoas de fora venham para cá buscar sua formação acadêmica, sua qualificação profissional com mérito e com os resultados. E com isso, claro, desenvolvendo muito o nosso município. Então, parabenizo a Unipar por esse resultado, os seus alunos e, claro, também o proponente. Era isso. Ainda em discussão? Não havendo quem queira mais se manifestar, encerro a discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade, em único turno de discussão e votação, a moção de apoio número 10, de autoria do vereador Sidão. Devolvo a palavra ao presidente vereador Sidão. Em pauta, a moção de apoio número 11 de 2025, de autoria do vereador Emanuel Venzo. Em único turno de discussão e votação. Em discussão, a moção. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Emanuel Venzo. Senhor presidente, caros colegas, público que nos acompanha, eu sou o proponente dessa moção de apoio, né, ao qual ela apoia o projeto de decreto legislativo 03/2025 e ao projeto de lei 1904/2024, que estão em tramitação na Câmara dos Deputados. Eu discordo totalmente da minha colega que antecedeu na fala ali, a vereadora Mara, no sentido que ela fala que nós não temos competência para estar falando aqui de moção e tudo mais. Eu acredito que nós somos os cabos eleitorais, os deputados federais, né? Os deputados federais, os senadores. E eu acho que não é que eu acho, eu tenho certeza, quem tem que falar sobre esse assunto de aborto são os deputados e senadores. Eles foram eleitos para fazerem isso. E não o CONANDA, que é um órgão totalmente escolhido a dedo, né? É um órgão que fez uma resolução e que o judiciário foi lá e carimbou. O nosso judiciário, que a gente sabe que tem viés ideológico de esquerda, é um judiciário que acompanha tudo que a esquerda faz. Então, a gente tem que, nós que defendemos a vida desde a sua concepção, cada um de nós é um ser único, cada um de nós é um ser supremo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu a oportunidade de vir a esse mundo. E eu peço que meus colegas assinem junto comigo essa moção. Vamos mostrar para essas pessoas que querem um aborto, essas pessoas que recebem aporte financeiro internacional de ONGs abortistas, que querem propagar o aborto, que é uma morte de um ser humano inocente no ventre de sua mãe. É um ser humano que não consegue se defender. E ver essa casa de leis defendendo esse tipo de coisa, falando que não, nós temos que ver. Lógico que nós temos que ver o lado da mãe. Ninguém está falando nisso. Outra questão sobre estupro. Castração química? Vamos castrar quem está estuprando? Vamos enrijecer nossas leis? Então, a partir do momento que a gente fizer isso, tu vai ver se vai ter estupro. Então, a gente tem que parar para pensar, analisar. Lógico que a mãe é importantíssima, meu Deus do céu, ela que vai gerar esse filho. Mas e aquele bebê que está no ventre dessa mãe? Aquele bebê é um ser humano como qualquer um de nós aqui. Você sabia que o Cristiano Ronaldo, a mãe dele, pensou em abortar ele? E ela conversou com o padre tirou da cabeça dela e ela não abortou. Hoje ele é um dos caras mais bons do futebol, é um dos caras que deixaram um legado no futebol. O próprio Chaves também, a mãe dele
pensou em abortar e não abortou, e não se tornou um artista mundialmente conhecido. Quantas pessoas que poderiam estar aí hoje, né, fazendo a diferença, e não, foram mortas no ventre da sua mãe, foram abortadas. Então eu peço que esse projeto, o que é, pessoal? Essa moção é uma moção de apoio para que a gente deixe para a Câmara Federal e para o Senado legislar. Nós não temos competência, concordo, vereadora, nós não temos competência, mas o Senado Federal, ao qual tem senadores do PT, do PL, de todos os partidos, tem competência. A Câmara dos Deputados, que tem deputados do PT, do PL e dos outros partidos, tem competência. Então, não cabe a órgãos reguladores como o CONANDA. Quem é o CONANDA na fila do pão para falar o que pode e o que não pode? Eles não têm, ninguém votou neles. É como se nós, aqui, nossa Casa de Leis, aqui temos 17 vereadores, os conselhos se sobressaíssem de nós. Nós saímos na rua pedir voto, 60 dias, nós demos a cara a tapa, e pessoas que estão atrás das cortinas não receberam voto de ninguém, estão querendo dar ordem e querendo falar o que a gente pode ou não pode fazer. E outra coisa, o judiciário no Brasil há muito tempo não respeita o legislativo, eles fazem o que querem. Hoje a nossa Constituição foi rasgada, ninguém mais respeita ela. E está na nossa Constituição que todo mundo tem direito à vida. Então a vida começa desde a concepção. É isso que eu peço para os meus colegas, botar a mão na consciência de vocês e nos ajudem para votar junto nessa moção. Muito obrigado. Continue em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Júlio. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, eu gostaria de fazer algumas colocações com relação a essa moção. Primeiro, até porque me pareceu até um questionamento se cabe a nós ou não, ou se é bonito, talvez seria a palavra, não sei, fazermos essa moção ou não. O nosso regimento interno, no seu artigo 105, ele fala que moção é uma proposição que indica algumas coisas e, dentre elas, oferecer apoio. Então, eu entendo que essa moção que nós vamos fazer, ela oferece apoio a esses projetos. E nós estamos aqui, vai ser levado sim, sendo aprovada, vai ser levado o nome da Câmara, mas vai ser levado o nome de Francisco Beltrão e vai ser levado o nome daqueles que votaram em nós. E nós temos que lembrar que nós representamos aqueles que votaram em nós. Uma grande maioria da nossa população é extremamente contra, e eu me coloco junto, aborto. Eu sou, aqui uma questão pessoal, respeito todas as brechas que a lei dá, ou respeito a lei no sentido daquilo que ela... Mas eu, particularmente, sou contra a todas as formas de aborto. Então, eu creio que a moção ela é extremamente legal, não fere nada, e representa a Câmara, sim, mas representa também a maioria da nossa sociedade beltronense. Também concordo com o vereador Emanuel. Os dados realmente são tristes, os dados de violência contra crianças, contra adolescentes, contra mulheres, no que diz respeito à violência sexual e depois talvez uma gravidez indesejada, enfim, concordo. Mas será que a solução é matarmos as crianças que estão no ventre da sua mãe? Matarmos os bebês? Eu quero só lembrar vocês que o texto que foi lido hoje, não sei se porque todo mundo gosta de dizer assim, palavras do Senhor, graças a Deus. Isso vira costume, religiosidade. Nós temos que prestar atenção na palavra. E a palavra que foi lida hoje diz que ainda quando nós fomos informes, Deus já nos conhece. Para mim, eu não preciso nem a ciência dizer quando que uma criança, se é 1 semana, 2 semanas, para mim, ao momento que houve ali, não lembro o termo técnico, mas enfim, a fecundação para mim, Deus já escolheu antes. Foi antes, muito antes disso. Para mim isso já basta. Mas enfim, vamos prevenir. As ações têm que vir para prevenir essas violências e não para gerar uma nova violência. É assim que eu penso. E também, dentro daquilo que a colega vereadora Mara falou, que teve esse conselho 15, sim, foi 15-13. Quer dizer que não teve unanimidade. 45% daquele conselho votou contra. São coisas que nós temos que ponderar também. Então, eu também aqui peço aos nobres colegas que aprovem essa moção. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador Oberdan. Eu ia passar para a Nina, que estava escrevendo, mas queria
deixar um pouco de uma leitura que a gente faz, às vezes, aí, essas pautas, aí quando chegam, a pauta de costume, ela é terrível. Você imaginou um ateu aqui agora para votar esse projeto? Você imaginou se todos os ateus de Beltrão resolvessem eleger um ateu? O que esse cara faria? Ele seria obrigado a ler um trecho da Bíblia? Ou fazer o sinal da cruz? Porque eles também são uma representação da sociedade. Essa pauta de costume, ela é terrível. Ela é difícil. E eu tenho esse entendimento que o Júlio tem. Foi uma bola dividida. Ficou 15-13. Na decisão e no pensamento, na linha do pensamento. Mas eu também, Emanuel, eu vou votar favorável. Quero que tu saiba que eu vou votar favorável. Mas eu também quero deixar aqui o porquê do favorável. Justamente, infelizmente, a pauta de costume, ela me desarma. Por causa lá do batismo, por causa da minha crisma, da minha primeira comunhão, ela me desarma quando a gente pensa. Mas se você pensar que nós deveríamos estar, sabe o quê? Cobrando dos nossos deputados? Sabe aquele cara que violentou uma mulher e matou uma mulher? Não, o cara que matou a mulher, nós deveríamos estar discutindo uma pena de morte para esse cara. Porque nós estamos aqui, revoltado com aquele que está lá no ventre. Mas aquela mulher que foi violentada e depois de ser violentada, foi tirada a vida dela. Os nossos deputados e senadores estão trabalhando uma questão de pena de morte? Porque nós estamos aceitando, em alguns momentos, situações de aborto. E muitas mulheres morrem em decorrência de clínicas clandestinas e que nós temos que nos atentar a isso. E eu queria dizer, Mara, que eu te entendo, eu compreendo. Tá? Eu compreendo tudo o que você leu ali. E a gente fica um pouco perdido. Por isso que eu fico feliz, Mara, que nós temos uma Procuradoria da Mulher hoje. É por isso que o quão importante é você nessa bandeira, nessa defesa. Mas eu vou lembrar você, quando eu, num desespero ali, também pedi para valorizar as nossas moções. Que muitos deram risada daquele apelo que eu fiz ali. Eu fiz um apelo das moções que todos vocês votaram a favor. E eu fui contrário. Vocês lembram? Desculpa, Fernando. Não vou voltar ao assunto daquela moção que foi apresentada, que nós banalizamos a nossa moção aqui nessa casa. E eu tinha que trazer à tona. Por isso, Mara, eu quero dizer que não é uma retaliação à sua pessoa, ao seu posicionamento. O que me faz votar a favor é o meu catolicismo. É o meu catolicismo. Mas eu tenho todo o entendimento do que você falou. Ainda porque, Emanuel, o CONANDA é um órgão feito de pessoas técnicas que conhecem do que estão falando, do que estão discutindo. E nós não somos. A maioria daqueles deputados e senadores que pseudo dizem que nos representam, estão lá só por interesse próprio. Só por interesse próprio. E nos usam muitas vezes para chegarem lá. Que estão bem pouco preocupados com nós. Bem pouco preocupados com nós. Que não têm entendimento nenhum, muitas vezes, da situação técnica. Estão lá com as suas melindres políticas, querendo permanecer 30, 40 anos no jogo sujo da política que, infelizmente, o nosso país vive. Que, infelizmente, e nós não temos coragem de falar isso. Nós nos apequenamos para esses que vêm aqui e batem nas nossas costas há 40 dias de uma eleição a nível federal. São esses que depois esquecem de nós. Eu, graças a Deus, tenho a minha representante e o meu orgulho, porque todo dia eu converso com ela. Todo dia eu passo as situações, todo dia eu cobro alguma coisa, alguma pauta. Mas assim, Emanuel, entenda que o CONANDA não é um órgão que não tenha capacidade de realizar estudos nesse sentido. Seria isso, senhor presidente. Continue a discussão. A palavra. Fala a vereadora Aline. Esse é um tema bem polêmico de todas as partes, né? Mas eu acho que a gente está aqui para legislar, né? Mas quando você pensa na mulher, eu como mulher, eu acho que principalmente está falando da questão da violência sexual, do abuso sexual, que pode promover uma gestação indesejada. Vou falar por causa própria.
Eu fui violentada dos meus 12 aos meus 14 anos de idade e hoje eu consigo falar sobre isso. Graças a Deus, ou graças, eu não tive uma gestação. Mas se eu tivesse, eu espero que eu não gostaria de ter gerado um filho do meu abusador. E foram 2 pessoas, tá? E eu estou tremendo porque eu estou bem nervosa falar sobre esse assunto. Mas só quem passou por uma violência sexual sabe o que eu estou falando. Então, só eu sei o que eu senti na pele. Hoje eu luto pelos direitos das mulheres. Sou contra o aborto na questão de vai fazer em qualquer clínica, em qualquer momento, sem qualquer distinção, que às vezes coloca em risco a vida de uma mulher. Sou católica também. Só que quando a gente fala em leis, a gente é tão perseguida, tão violentada, tão assediada em vários momentos da sua vida. Eu acho que quando a gente fala de um direito da mulher e brigar por um direito, eu acho que a gente tem que ver o que a gente está falando, o que a gente não está falando. Então, se existe uma lei que protege ela em alguns casos de circunstâncias, só quem sofre na pele sabe o que é isso. Então, eu acho que a gente tem que seguir a legislação. Quando a gente tem lá os nossos legisladores que estão fazendo as leis, eles também têm uma comissão técnica para fazer, com profissionais capacitados. Eu acho que a gente tem que ouvir os 2 lados, né? Então, eu acho que só assim, para a gente fazer leis inclusivas para todo mundo, né? E a gente tem que pensar caso a caso. Então, eu vou ser contra essa moção. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Tiago. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente não é que tem mais experiência, mas nós já estamos aí, né, no 5º ano de mandato. Então, a gente já aprendeu algumas coisinhas. Tem vereadores que têm mais tempo que nós. Hoje aqui, a gente tem uma pauta ideológica, a gente entende todos os lados, como sempre entendeu, mas eu vejo uma cortina de fumaça muito grande e muito perigosa. Hoje a gente está falando aqui de uma moção. A moção, se tivesse ou não votação, tem uma discussão que nem precisaria ter votação, pode ser direto do gabinete do vereador, pode ser por ofício, pode ser a seu pedido. O que a gente tem que cuidar, e a gente já, infelizmente, veio observando já na questão da redação de justiça, que a gente já está compondo, alguns projetos que estão vindo, interferindo, né, na questão dos poderes de tramitação, e nós estamos na base aqui, né, a Câmara de Vereadores. Então, projetos que são de competência do governo, da federação, né, seja do Senado, dos deputados. Então, a gente vê que tem bastante pautas ideológicas, ambos os lados, a gente sempre fala, né, cada um pode ter sua posição, cada um tem a sua forma de pensar, e isso é muito importante. Justamente a gente está em 17 vereadores aqui, vereadoras, para trazer essa dinâmica, né, para cada um ter uma forma de pensar. Se a gente for ver, né, a gente está na Constituição, né, o Estado é laico. Então, embora a gente traga um debate, cada um traz o seu espírito lá de fora, aqui para dentro, nós precisamos ter esse entendimento, que quando nós fizemos o juramento lá, de ser vereadores e apegamos aquele diploma, a gente precisa ter esse pensamento. Mas a gente sabe que dentro da política, infelizmente, temos essa questão ideológica, que deputados vão trabalhar para suas bases, outros deputados vão trabalhar para as outras bases, mas nós, enquanto vereadores, aqui nós somos a testa de ferro da população. Então a gente está próximo das pessoas, ouvindo realmente. Infelizmente, né, eu digo infelizmente, ali, a gente teve a tua fala aqui como um depoimento pessoal teu, porque a gente jamais gostaria que isso acontecesse, mas a gente está aqui na base com as pessoas tendo esse impedimento. Então essa é a questão. A questão da moção de aplausos aqui, independente da forma que cada um vai votar aqui, ela poderia ter sido de ofício, não precisava nem passar aqui no plenário. O que a gente tem que se atentar é aos projetos de leis que estão vindo para essa casa aqui. Projetos de leis que vão daqui uns dias estar aqui em discussão. Aí esses sim. Esses projetos de lei, sim, traz um risco severo, entendeu? A gente tem que analisar, a gente tem que ter um pensamento. Por isso que eu peço para vocês que, qualquer pauta que seja, tentem trazer algo que realmente seja da nossa competência e que seja possível de aplicar, né? Seja possível de aplicar. O que eu quero dizer? Não adianta vir a gente trazer um projeto aqui que seja para a plateia se a gente não conseguir aplicar porque não é competência da gente. Então, sempre vai ficar esse desgaste.
Mas eu respeito a posição de cada um, mas isso eu precisava falar para todos os vereadores aqui, porque vocês vão ver projetos aí, não só de um lado, de qualquer posição, qualquer vereador, que não tem esse entendimento. E aí, a gente até solicita ao presidente da casa que esteja conversando com o jurídico para fazer essa orientação, né? Porque para ter já esse filtro, a gente tem um sistema de freios e contrapesos. Não adianta nada ter essas comissões de reação e justiça, a comissão de educação, se na hora lá o vereador que compõe a comissão percebeu que aquilo lá não poderia ser visto, mas, vamos jogar para o plenário. Não, as comissões servem justamente para isso, para ser um sistema de freios e contrapesos. Agradeço, presidente. Com a palavra, vereador Marcos Folador. Vou falar bem rapidamente. Acho que quando o vereador Berdan fala sobre o precedente que se abre, já se abriu. Das moções. Já se abriu. Infelizmente, digo isso e reconsidero, né? O que eu quero dizer aqui, e aí solidarizo com a vereadora Aline pela fala dela e por tudo que ela vem acompanhando, é como a gente trata os temas sobre as mulheres, março, Casa da Mulher Brasileira, eleitas, e aí chegando aqui, são maioria homens que vão deliberar sobre pautas que dizem respeito também às mulheres. E essa Casa de Lei tem 4 mulheres. Então, essa premissa que, claro, na democracia, ela é salutar nesse sentido da diversidade que temos, e que bom que temos. No entanto, vamos se atentar também a isso. A quem que está legislando sobre os corpos de quem. Fica aí nosso questionamento, e depois da votação eu volto a falar sobre isso. Seria isso, senhor presidente. Posso falar? Tendo em vista que 6 vereadores já se manifestaram sobre a matéria, encerro a discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a moção de apoio 11/2025, com os votos contrários do vereador Tiago Correia, Mara Fornazari, Aline Biezos, Annelise e Marcos Folador. Em pauta, o requerimento 176/2025, de autoria da vereadora Annelise. Já dado conhecimento. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, determino o devido encaminhamento do requerimento 176. Tendo em vista que a próxima matéria é de minha autoria, repasso a palavra à vice-presidente Aline. Em pauta, o requerimento 177 de 2025, de autoria do vereador Sidão, já dado conhecimento em plenário. Em discussão? Não havendo quem queira se manifestar, encerro a discussão e determino o devido encaminhamento do requerimento 177 de 2025. Devolvo a palavra ao presidente vereador Sidão. Em pauta, o requerimento 178 de 2025, de autoria do vereador Júlio Espada. Já dado conhecimento. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, encerra a discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade e determino o devido encaminhamento do requerimento 178. Tendo em vista que a próxima matéria é de minha autoria, repasso a palavra à vice-presidente Aline. Em pauta, o requerimento 179 de 2025, de autoria do vereador Sidão, já dado conhecimento em plenário. Em discussão? Não havendo quem queira se manifestar, encerro a discussão e determino o devido encaminhamento do requerimento 179 de 2025. Devolvo a palavra ao presidente vereador Sidão. Em pauta, o requerimento 180/2025, de autoria do vereador Tiago Correia. Já dado conhecimento. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, determino o devido encaminhamento do requerimento. Em pauta, o requerimento 181/2025, de autoria do vereador Silmar Galina. Já dado conhecimento. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, determino o devido encaminhamento do requerimento. Em pauta, o requerimento 182/2025, de autoria do vereador Pedro Tufão Filho. Já dado conhecimento. Em discussão.
Não havendo quem queira se manifestar, determino o devido encaminhamento do requerimento. Em pauta, a indicação 268 de 2025, de autoria do vereador Emanuel Venzo, já dado conhecimento. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, determino o devido encaminhamento da indicação para estudos e viabilidade de atendimento. Em pauta, a indicação 269 de 2025, de autoria do vereador Emanuel Venzo, já dado conhecimento. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, determino o devido encaminhamento da indicação para estudos e viabilidade de atendimento. Em pauta, a indicação 270 de 2025, de autoria do vereador Dili Tonello, já dado conhecimento. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, determino o devido encaminhamento da indicação para estudos e viabilidade de atendimento. Em pauta, a indicação 271 de 2025, de autoria do vereador Emanuel Venzo, já dado conhecimento. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, determino o devido encaminhamento da indicação para estudos e viabilidade de atendimento. Em pauta, a indicação 272, de autoria da vereadora Maria de Fátima, já dado conhecimento. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, determino o devido encaminhamento da indicação para estudos e viabilidade de atendimento. Em pauta, a indicação 273, de 2025, de autoria do vereador Fernando Misturini, já dado conhecimento. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Fernando Misturini. Senhor presidente, faço essa indicação e peço ajuda aos colegas da casa que são aí da área da saúde. Também um pouquinho para explicar que existe uma grande quantidade de crianças da nossa rede pública municipal que usam, Aline, a Ritalina e a Risperidona. E chegou até mim algumas escolas pedindo ajuda, porque em determinadas situações os pais não conseguem adquirir o remédio. E aí interrompe o tratamento, então daí tem uma série de efeitos lá, né? Então eu faço essa indicação para que seja feito um estudo, se é possível, Aline, Júnior e Annelise, que seja feita a aquisição pelo Executivo, pela administração municipal, e que uma vez que essas crianças tenham a receita, que elas possam retirar também na farmácia popular. Então, uma forma de auxílio aí na continuidade desse tratamento, principalmente para crianças, mas claro que daí se estenderia para as demais faixas etárias também. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Aline. Misturini, nós tivemos a falta de alguns medicamentos por causa que a empresa fabricante não tinha em estoque, certo? Então, assim, a empresa que ganhou, a que fabricava, não tinha para fornecer o medicamento ao município, né? Uma vez que é feito o levantamento da prescrição, tu tem lá, tu sabe que vai saindo, ele vai pedindo. Então, o checker já viu essa questão. E tem alguns medicamentos que são distribuídos na farmácia municipal da Cango, porém, são da farmácia do Estado. E daí não tem como o município adquirir, tem que ser o Estado. Continue em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fernando Misturini. Só esqueci de frisar que, claro, até que chegou ao meu conhecimento, ele não era fornecido, né? Mas então ele é fornecido. Então acredito que a escola e as escolas que entrarem em contato vão ser informadas, né, que tem essa possibilidade, e a gente vai fazer esse trabalho aí também. Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, encerra a discussão e determina o devido encaminhamento de indicação para estudos e viabilidade de atendimento. Em pauta, a indicação 274/2025, de autoria do vereador Emanuel Venzo, já dado o conhecimento. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, determina o devido encaminhamento da indicação para estudos e viabilidade de atendimento. Em pauta, a indicação 275 de 2025, de autoria dos vereadores Marcos Folador e Mara Fornazari. Já dado conhecimento. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcos. Na verdade, senhor presidente, essa é uma indicação para fazer um estudo de viabilidade, né, para buscar essa articulação também no espaço rural de Francisco Beltrão, e aí contemplando talvez aí no futuro, então, essa ampliação dos distritos, contemplando o assentamento Missões e as comunidades arredores como um distrito, para facilitar toda uma interlocução municipal, administrativamente, enfim, seria essa a indicação. Devolvo a palavra. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, encerra a discussão e determina o devido encaminhamento da indicação para estudos e viabilidade de atendimento. Em pauta, a indicação 276/2025,
de autoria da vereadora Maria de Fátima. Já dado o conhecimento. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, determino o devido encaminhamento da indicação para estudos e viabilidade de atendimento. Em pauta, a indicação 277/2025, de autoria do vereador Pedro Tufão Filho. Já dado o conhecimento. Em discussão. Palavra. Com a palavra, a vereadora Aline. Eu vou pedir para o nosso colega vereador Pedro Tufão Filho para que me subscreva em fevereiro, quando eu fiz a solicitação das ruas que eu pedi a pavimentação, e essa estava uma delas, que é uma das ruas onde a gente tem o acesso para o meu bairro e para os moradores do bairro Marrecas e atravessa para o bairro Alvorada. Então, era uma solicitação já do bairro que eu gostaria de subscrever. Continue a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Tufão. Senhor presidente e vereadores, como mencionado pela Aline, essa rua é aquela rua que ela circunda ali o Parque Alvorada, e ela liga até o bairro Marrecas. E ela possibilita assim, uma nova alternativa de acesso e saída também, né, dos moradores do bairro. A gente sabe que ali tem aquele trevo que tem um congestionamento enorme, então seria uma alternativa bem interessante, né, para os moradores do bairro. A gente também foi cobrado, e eu peço que esteja colocando também o nome da Aline nessa indicação. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, encerra a discussão e determina o devido encaminhamento da indicação para estudos e viabilidade de atendimento. Em pauta, a indicação 278 de 2025, de autoria do vereador Emanuel Venzo. Já dado o conhecimento. Com a palavra, Com a palavra, vereadora Aline. peço também para o vereador Emanuel Venzo para subscrever essa solicitação, que era uma das ruas na minha listagem, que é a rua vizinha à minha casa. Essa rua, inclusive, além de não ter nem calçamento, ela é uma rua de chão, né, em plena cidade, vamos dizer assim, e que os moradores lá reclamam bastante da questão de poeira, a questão de quando chove é barro. Então, assim, eu gostaria de subscrever essa solicitação. Continue a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Emanuel Venzo. Peço para que a Secretaria da Casa subscreva ali a vereadora Aline junto nessa indicação. E também relatando, vereadora Aline, que lá até os moradores já falaram que vão ceder, se preciso for, pedaços dos lotes lá para aumentar a rua. Então não tem problema quanto isso, porque ela é uma rua estreita hoje, né? Então eu já conversei com eles, eles falaram que se o município for lá conversar com eles, eles estão à disposição para poder estar melhorando aquele local, né? Porque é o difícil acesso, principalmente dia de chuva, né? Que ainda é uma estrada de chão. Então, espero que o nosso prefeito nos ajude nessa indicação. Continue a discussão. Então, essa rua já está no convênio, já está lá essa rua, e a rua Duque de Caxias já está no convênio para execução. Então, agora é só vir a verba e nos próximos meses será feita a execução do asfalto. Não havendo mais quem queira se manifestar, encerra a discussão e determina o devido encaminhamento da indicação para estudos e viabilidade de atendimento. Em pauta, a indicação 279/2025, de autoria do vereador Silmar Galina. Já dado o conhecimento. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, determina o devido encaminhamento da indicação para estudos e viabilidade de atendimento. Em pauta, a indicação 280, de autoria do vereador Emanuel Venzo. Já dado o conhecimento. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Emanuel Venzo. Há uns dias atrás eu estive lá no bairro Guanabara, lá no antigo Bangu, né? Que o pessoal chamava de Bangu. E os moradores da redondeza me pediram, né, que a pista de caminhada lá tá um pouco degradada. A iluminação também parece que não tem, né? Eles conseguem estar fazendo caminhada à noite. E também precisa ser feito algumas podas de árvores lá. Acho que o vereador Misturini, acho que já viu também, né, Misturini? Lá no Bangu, lá no bairro Guanabara, lá. E daí, eu peço ajuda também à Secretaria de Esporte, junto com o vereador Misturini, aí, para ele poder nos ajudar aí nesses reparos que precisa lá para aquele local, beleza? Continue a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fernando Misturini. Não costumo muito pedir para participar de uma indicação, do requerimento, mas vou pedir para o Emanuel Venzo, se ele me permite subscrever essa indicação. E também para explicar que lá, frequentemente são feitos reparos e frequentemente são feitos saques de lâmpadas, enfim. Mas a gente vai juntos aí, né, Venzo, fazer as solicitações aí para a zeladoria, para a Secretaria de Infraestrutura,
para que possa melhorar. É uma região de bastante envolvimento ali, né, da comunidade local, de bastante participação, adesão da população nessa pista, no campo. Existem projetos aí também do vereador Júlio para criar um centro esportivo. Então, até lá a gente precisa dar condições aí para a população poder continuar a utilizar. Então, seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Bruno Savaro. Senhor presidente, senhores vereadores, uma excelente indicação, vereador Venzo. É muito necessário e eu ia salientar justamente isso, Fernando. Um projeto que nós estamos viabilizando junto ao deputado Traiano, mais de 2,5 milhões de reais para a construção de um centro comunitário para o bairros da Cango e Guanabara, né, onde nasceu o Francisco Beltrão, que deve ser valorizado. E a posteriori a isso, né, posteriormente a isso, vamos fazer um planejamento para reutilização ali do campo do Bangu, que já não tem mais a metragem suficiente para a realização de jogos oficiais do Varziano e tudo mais. Uhum. Então, vai fazer um novo complexo esportivo depois, né, após a construção desse centro comunitário, que está em tramitação aí os projetos e esperamos que nesse ano seja liberado. E peço também para subscrever. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Emanuel Ventos. Peço que a Secretaria da Casa, então, coloque o Fernando Misturini como coautor e também o Bruno Savaro. Não havendo mais quem queira se manifestar, encerra a discussão e determina o devido encaminhamento da indicação para estudos e viabilidade. Em pauta, indicação 281, de autoria do vereador Emanuel Venzo, já dado o conhecimento. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, determina o devido encaminhamento da indicação para estudos e viabilidade de atendimento. Esgotada a ordem do dia da presente sessão, anuncio a pauta da ordem do dia da próxima sessão ordinária. Segundo turno de discussão e votação do projeto de resolução 05/2025, de autoria da mesa diretora, moção de apoio número 12/2025, requerimentos 183 ao 186/2025, indicações 282 a 295 de 2025. Deixo o livro de inscrição à disposição dos senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra em explicações pessoais. Senhor presidente. Senhor presidente, peço a minha retirada. Peço minha retirada também, senhor presidente. Senhor presidente, peço a minha retirada. Senhor presidente, solicito a minha retirada. Solicita a palavra, senhor presidente. Solicito minha retirada durante as apresentações. Solicito a minha inscrição, senhor presidente. Solicito minha inscrição, senhor presidente. Concedo a retirada aos vereadores que solicitaram e com a palavra, vereador Marcos Folador. Pelo período de 7 minutos, vereador Marcos. Boa tarde a todas e a todos, mesa diretora, público que nos acompanha presencialmente e aqueles que vão acompanhar pelas redes sociais. Primeiro, parabenizar nossa assessora parlamentar, a Dani, pelo aniversário, né, Dani? Que tenha muitos anos de vida, muita saúde, muita paciência para aguentar a Câmara e também que tenha um bolinho para comemorar, né? Para celebrar a vida. Segundo, eu utilizo desse espaço para agradecer a confiança do presidente Sidão na nomeação enquanto procurador da juventude. Falo aqui não só enquanto jovem, mas também enquanto pesquisador da área de juventude e assumindo esse compromisso de iniciar essa procuradoria, construir esse espaço, esse diálogo, que sem dúvida é um movimento que se inicia nos poderes legislativos e na busca de construção de políticas públicas para esse segmento social que é a juventude. Então, falo aqui também, aproveito para explicar um pouquinho, né, o que é a juventude. Então, a gente tem um Estatuto da Juventude, que é a lei número 12.852, de 5 de agosto de 2013, que prevê, então, os direitos da juventude a nível de Brasil. Além disso, então, dentro do Estatuto da Juventude, a gente vai ter alguns eixos de direito, e aproveito para usar esse espaço, já que eu nunca uso os 7 minutos, vou falar bastante hoje. A gente tem o direito da cidadania e a participação social, a política e a representação juvenil.
temos direito à educação, direito à profissionalização ao trabalho e à renda, direito à diversidade e à igualdade, direito à saúde, direito à cultura, direito à comunicação e à liberdade de expressão, direito ao desporto e ao lazer, direito à mobilidade ao território, direito à sustentabilidade e ao meio ambiente e direito à segurança pública e acesso à justiça. Além disso, o próprio Estatuto da Juventude, se alguém quiser depois uma cópia, quando eu fui para Brasília, já aproveitei e trouxe várias cópias, está lá no gabinete, depois a gente vai disponibilizar também na Procuradoria. Ele diz respeito ao Sistema Nacional de Juventude. E aí, então, esse movimento de pautar a juventude enquanto sujeito de direitos, ele é muito recente no Brasil. Ele trata ali, depois da década de 90, sobrepondo-se ao ECA, né? Ele vem sendo construído em 2010 com a Constituição e em 2005, então, também com a criação do Conselho Nacional de Juventude e outros órgãos que vão regulamentar as pautas da juventude. Então, o Estatuto é o documento que vai regir então, a Política Nacional de Juventude. Também reforço que em 2023 a gente já realizou aqui em Francisco Beltrão a primeira Conferência Municipal de Juventude, que foi um avanço no que diz respeito à organização das juventudes aqui de Francisco Beltrão, das diferentes pautas, seja a juventude religiosa, a juventude universitária, a juventude trabalhadora, a juventude que estuda e que não trabalha, dentro de diferentes territórios também, a juventude do espaço rural, a juventude do espaço urbano. Então, quando a gente fala em juventude, é uma pauta muito ampla no que diz respeito a esse público, que é de 15 a 29 anos, segundo esse estatuto. Além disso, quando a gente também fala em juventude, a gente tem as subdivisões de 15 a 18 anos, a juventude secundarista, que está na escola, de 19 a 24, a juventude que é trabalhadora e que está na universidade, e de 25 a 29, que já está em plena processo adulto, mas no sentido de consolidação de vida, carreira e etc. Então, é um desafio enorme contemplar tantas fases da vida, tantas idades nesse período ali, que precisam de políticas públicas. E aí também já trouxe aqui o caderno da 4ª Conferência Nacional de Juventude, que foi aprovado então em 2023, a partir das conferências, Conferência Municipal, Conferência Estadual e Conferência Nacional, que trata então e une aqui nesse caderno as demandas da juventude do Brasil. Mas lembrando que nós temos um plano municipal, a partir da Conferência Municipal que foi aprovado em 2023 e que vai ser aquilo que eu vou seguir enquanto Procurador da Juventude, embasado a partir da Conferência Municipal. Então, a gente já está em diálogo com o Executivo Municipal para avançar algumas pautas, e a pauta número 1 dessa Procuradoria é aprovar o Conselho Municipal de Juventude. Então, quando a gente colocar à disposição para votação, eu peço encarecidamente o apoio dessa casa. Estamos ainda vendo se o Executivo vai propor ou se a gente vai propor, mas é uma construção que precisa ser coletiva, e reforço, então, esse movimento que o Legislativo faz à frente do seu tempo em muitas câmaras municipais, que é a criação da Procuradoria. Então, o Executivo agora precisa entender qual pasta que se enquadra a juventude, se é na área do esporte e lazer, na área da bem-estar e mulher, ou na Secretaria de Assistência Social, enfim. Há uma diversidade também de produção de pautas e legislações para a juventude, porque é uma política intersetorial, não é uma política única, exclusivamente de uma secretaria, mas sim intersetorial. Sobre os conselhos de juventude, a gente reforça que no sudoeste do Paraná, dos 42 municípios, apenas 8 possuem legislação que aprova Conselho Municipal de Juventude. Desses 8, nenhum está em atividade. Então, a gente precisa construir uma política pública permanente e não de governo, A gente precisa construir políticas que funcionem permanentemente para a construção dessas pautas. Nós temos o SEJU aqui em Francisco Beltrão, que faz um trabalho também nesse sentido com a juventude. Então, a gente vai buscar se aproximar nesse sentido enquanto Procurador da Juventude, enquanto esse desafio, que também é aproximar essas pautas, mas tendo sempre como referência esses documentos que regem e que regulamentam a Política Nacional de Juventude. E aí, daqui a pouco, a gente aprova, então, um plano municipal da juventude aqui de Francisco Beltrão, englobando toda essa heterogeneidade, essa diversidade, essa pluralidade que são os jovens e que merecem ser entendidos por assim. Segundo, eu tenho que falar que é bem vergonhoso ver essa Casa de Leis aprovando uma moção de apoio, de aplausos, que seja o nome, como foi aprovada hoje. Reitero que são os homens que estão regulamentando legislações sobre a vida das mulheres, seja na Câmara Municipal, seja na Câmara Estadual, seja na Câmara Federal. Isso é vergonhoso. Para mim é vergonhoso, mas cada um tem autonomia, tem seus mandatos eleitos, enfim, mas deixar registrado aqui que, então, dos 16 que votam, 11 favoráveis, 10 homens e uma mulher, 5 contrários, 2 homens e 3 mulheres. Então, fica aí, então,
a indignação sobre quem produz lei para quem. Então, ao nível de Congresso, temos a maioria de homens produzindo leis que vão alterar a vida das pessoas e das mulheres que são minoria naquele Congresso. Então, é essas contradições que a gente vê e que, infelizmente, estão presentes, mas que cada um tome consciência daquilo que faz e que fala nesse plenário. Enfim, seria isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Júlio Espada. Declino, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fernando Misturini. Declino, senhor presidente. Com a palavra, vereador Emanuel Venzo. Senhor presidente, caros colegas, público que nos acompanha, quero agradecer aos meus colegas pelo apoio à moção, né, que eu fui o propositor. Quero dizer que toda a vida importa, desde o ventre de sua mãe, né? Desde que a gente está lá no ventre das nossas mães. Então, quem somos nós para dizer quem merece ou não merece viver? Não somos ninguém, né? Assim como o vereador Oberdan falou anteriormente, que ele é favorável à pena de morte para estupradores. Só Deus pode dar vida e só Deus pode tirar. Eu sou contra a pena de morte, mas sou a favor da prisão perpétua. Concordo plenamente. Prisão perpétua, que o cara fique preso pro resto da vida. Fique lá trabalhando e pagando pelo crime que ele cometeu. Outra coisa, o vereador que falou sobre a questão da representatividade. Dê sua vaga para uma mulher, vereador. Abdique do seu cargo, o senhor foi eleito e dê a vaga para uma mulher. É simples, pronto, resolvido o problema. O teu problema de representatividade foi sanado. É só demagogia, hipocrisia, porque não sei o quê, sempre vitimismo. Pelo amor de Deus, cara. Isso já tá de saco cheio, já o povo tá de saco cheio disso. A minha mãe é mãe solteira, nem por isso ela nos abortou. Nem eu, nem meu irmão. Foi lá uma guerreira, tá lá lutando pela vida, católica. O interessante é que na época de campanha vão nas igrejas católicas, vão nas igrejas evangélicas, são tudo santinho na época da campanha. Ai, vota em mim aqui, ó. Daí na hora de legislar aqui, são tudo a favor do aborto. Isso é coisa errada. Então não vá na igreja pedir voto. Não vá na igreja, não vá na missa. Eu te vi na missa já. Eu vou falar pro bispo. Tu acha que o bispo apoia esse tipo de coisa? Tu acha que o padre apoia esse tipo de coisa? Não apoia. E nós estamos aqui para representar os municípios de Francisco Beltrão, as pessoas que votaram em nós. Eu represento 1.990 pessoas e todos são contra o aborto. Todos são contra o aborto. E eu vou lutar por cada voto de cada pessoa que votou em mim. E não vou me abster, é o meu direito. Se vocês são contra, perfeito, isso aí é democracia, problema de vocês. Mas cada um no seu lugar. Outra questão também que eu quero convidar vocês, pessoal, é sobre a nossa audiência pública na quarta-feira, que vem dia 23, às 7 horas da noite. Nós vamos fazer essa audiência pública para falar sobre segurança pública, que é um tema muito importante para a nossa cidade, a criação da Secretaria de Segurança Pública para a gente poder estar ajudando, né, tá desenvolvendo políticas para ajudar a população beltronense que está encarcerada dentro de casa. Né? A gente vê que não está fácil para as pessoas que têm todo dia seus comércios invadidos, né? Tem seus locais depredados. Então a gente precisa começar a conversar sobre esse tema e também quero convidar toda a população para participar junto. Quero convidar também o pessoal para poder também debater sobre a criação da Polícia Municipal ou Guarda Municipal. Né? Então é um assunto que a gente precisa estar entoando, tá levantando, debatendo, não é que vai ser aprovado da noite para o dia, mas é uma questão de debate. É isso que a gente precisa fazer, debater sobre esses assuntos. Tudo que for necessário para a sociedade compete a nós debater e compete a nós falarmos. Outra questão também, retomando a minha fala, os deputados, senadores foram eleitos para nos representar. Nós, como vereadores, somos os cabos eleitorais deles. Então eles vão vir nos procurar futuramente. Então, todas as nossas pautas, nossas demandas, nós temos que passar para eles. Nós não podemos, hoje nós temos os poderes legislativo, executivo e judiciário, cada um fazendo de um contrapeso no outro. Né? Os três poderes, que foi uma forma como Montesquieu desenvolveu, é para que todos os poderes, um respeite o outro e um trabalhe pelo outro. Então, isso que a gente precisa fazer. A gente precisa respeitar o Legislativo, respeitar o Senado e respeitar a Câmara Municipal, a Câmara Federal. Essa seria a minha fala. Obrigado, senhor presidente. A palavra a vereadora Ana Elise. Boa tarde, vereadores, vereadoras, público que nos assiste, aqueles sobreviventes da sessão de hoje pesada, né? Um tanto quanto polêmica. Eu quero falar inicialmente sobre a farmácia municipal
da Cango, né, que existe lá dentro da farmácia municipal uma extensão da farmácia estadual. Então, muitas vezes, o que, que acontece? A população se confunde que existe falta de medicações disponíveis do município, quando, na verdade, não são competência do município fornecer todas as medicações. Alguns medicamentos, eles fazem parte da farmácia estadual, e sendo que elas são liberadas ali no mesmo espaço físico, fica um pouco confuso para a população entender. Então, muitas vezes, Misturini, né, que levantou essa questão, a Ritalina e a Risperidona, a Ritalina faz parte da medicação municipal, mas já a Risperidona faz parte da... Não, ao contrário. É a Risperidona da farmácia municipal e a Ritalina da farmácia estadual. Só que ambas são distribuídas no mesmo espaço físico, então se confunde um pouco, tá? Até ficou... Como? Isso, alguns são processos judiciais também. Outra coisa que temos que falar é que alguns medicamentos ficaram em falta por falta de matéria-prima na fabricação desses medicamentos. Então, dificultou realmente a distribuição dos medicamentos pela farmácia básica municipal, né? Mas esse processo de liberação já está sendo normalizado, então já está tendo medicação disponível, então, aquelas que antes se encontravam em falta. Outra coisa que eu quero deixar aqui registrado é que, com relação às moções e às opiniões pessoais, a gente não pode se afastar da ciência. Porque quando nós nos afastamos da ciência, nós cometemos muitos erros. Então, hoje foi uma tarde polêmica na Câmara de Vereadores. Eu acho que a gente não pode faltar com o respeito entre colegas. Cada um tem a sua posição ideológica e política, e faltar com o respeito não cabe a nós nesse espaço de lei. Isso é desagradável, desnecessário, e eu acho que a gente tem que estar pensando, enquanto representantes do povo, em respeitar a opinião de cada vereador que se encontra aqui. E, principalmente, respeitar o que diz a nossa ciência. Muito obrigada. Não havendo mais oradores inscritos, né, encerro a tribuna de explicações pessoais. Mas antes gostaria de agradecer a presença do Flessac, do Aeroclube, o Pires, que está aqui, Flávio Pires, e em especial a presença do empresário aí do município, seu Idalino Menegoto, que hoje esteve presencialmente acompanhando nossa sessão. Agradecemos a sua presença e também a todos que nos acompanharam através das redes sociais. E, em especial, também a presença dos senhores vereadores. Convoco-os para a próxima sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2025, a ser realizado no dia 22 de abril de 2025, em horário regimental, encerrando a presente sessão às 15h40.